Olá, bom dia. O Diálogo Rural continua com a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Nosso objetivo é mostrar à população os vários pontos de vista para que seja feita a melhor escolha para o futuro do Estado. Todos os programas têm os mesmos temas e cada candidato terá 9 minutos em cada bloco para apresentar suas propostas e opiniões sobre os temas abordados no programa. Neste sábado estamos com a presença de Simone Dutra, que é a candidata pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. E também para contribuir com o debate contamos com a presença de José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, Simone. Bom dia, Rebouças. Bom dia a todos. O governo do Estado, nos últimos meses, vem atrasando o salário de uma parcela dos servidores públicos, algo que não acontecia mais ou menos há 25 anos. O que é que a senhora, como candidata e após eleita como governadora, o que fará para que isso não possa acontecer? Além do atraso de salário, o 13º não foi pago, né? A segunda parcela que foi prometida agora para agosto. As licenças prêmios estão suspensas. Desde que esse governo entrou, nós temos os direitos dos servidores estão sendo suprimidos. E nós não entendemos por quê. O governo tem um superávit de 400 milhões só esse ano, segundo o estudo que nós fizemos através do Portal da Transparência. Ou seja, o governo vem arrecadando mais do que vem gastando. O que nós achamos é que não há prioridade com os serviços públicos. Então, quando um governo penaliza o seu servidor público, ele está penalizando a população. Então, qual é o nosso entendimento? O Rio Grande do Norte é um estado rico, é um estado que produz muitas riquezas, embora o seu povo seja pobre. Mas há muitas empresas instaladas aqui no Rio Grande do Norte, inclusive multinacionais. Agora, os governantes, não só esta governadora, mas todos que passaram anteriormente, governam para os grandes empresários. E o que se arrecada hoje poderia ser muito mais se houvesse um compromisso com a população e não com os empresários. Vou dar um exemplo. A dívida ativa do Estado, das empresas com o Estado, é de 6 bilhões e 400 milhões. E essa dívida não é cobrada. Então, está indo para onde? Para o bolso dos devedores, que são os grandes empresários. Enquanto isso, os serviços públicos ficam nesta situação. Então, no nosso governo, o que vamos fazer para evitar que isso aconteça? Nós vamos ter uma política de aumentar a arrecadação do Estado. Através de quê? Reduzir o lucro das grandes empresas, do agronegócio, para que, com o que eles faturam, com o que eles lucram, eles venham a pagar impostos. Por exemplo, a Guararapes, que é uma têxtil, uma das maiores do país. A Guararapes, só o ano passado faturou mais de 900 milhões de reais. Teve um faturamento de 900 milhões de reais. Pagou uma folha de pouco mais de 200 milhões, ficou com 400 milhões de lucro em um ano. Mas ela é isenta de pagar ICMS. Então, nós vamos acabar com isso. Então, ao enfrentar os interesses das empresas, ao reduzir o lucro para aumentar, para cobrar impostos, tirar a isenção fiscal, para que possa garantir o aumento da arrecadação e aí garantir o direito da população. Só dessa forma, enfrentando os ricos desse Estado, poderemos governar para a classe trabalhadora. Então, nós dizemos que não há como conduzir o Estado numa situação de equilíbrio e de dar condições dos serviços públicos funcionarem se não houver o enfrentamento dessa questão, que é os interesses das grandes empresas desse Estado. Rebouças. Candidata, em nosso Estado existe um grande número de cargos comissionados e servidores terceirizados. Isso faz com que a quantidade de vagas para concursos públicos seja diminuída. Exato. No seu governo, o que é que a senhora fará para corrigir isso? Primeiro, sobre a terceirização. Hoje o governo gasta cerca de 800 milhões por ano com a terceirização. Só na saúde, cerca de 40% da receita vai para a terceirização, seja para cooperativas médicas, seja para empresas terceirizadas de higienização, de vigilância.
Então, primeira coisa, nós vamos acabar com a terceirização. Nós vamos fazer concurso público, vamos fazer a contratação direta dos profissionais, dos servidores, através de concurso público. E sobre a questão dos cargos comissionados, nós entendemos que hoje os servidores públicos, eles se qualificaram ao longo dos anos, houve inclusive a própria máquina estatal, o próprio Estado fomentou que os trabalhadores, que os servidores se capacitassem. Então, há um nível de qualificação muito alto. Eu vou dar um exemplo na saúde. Nós temos pessoas que são contratadas apenas com nível fundamental para fazer uma atividade meio, né, que pode ser feito por uma pessoa que tem até o ensino fundamental. Muitas delas já fizeram nível médio, elas já fizeram uma graduação, e quem tem graduação já fez pós-graduação. Porém, não há um reconhecimento desse quadro de profissionais capacitados que o Estado tem em todas as áreas. O que é que os governos fazem? Para fazer o loteamento, para poder dar de volta, né, o que foi investido nas suas campanhas, os apoios políticos, loteia os cargos que deveriam ser técnicos e entregam muitas vezes a pessoas que não têm a menor capacidade, que não entendem nada das funções que são necessárias, né, nos setores. E nós somos completamente contra isso. Os cargos, nós vamos estimular para que a grande maioria dos cargos sejam cargos técnicos, que haja, sim, um plano de cargos que possa estar incorporando essa promoção, né, e que leve as pessoas a galgarem um papel, uma função mais elevada no governo. Isso é possível. E isso também economiza recursos, porque não é necessário ter grandes salários, grandes gratificações, que é o que ocorre hoje, e aquele que está lá no hospital, que está na escola, está sendo desprestigiado pelos governos atuais e o governo atual e os que passaram. Candidato, nós temos 2 minutos para encerrar esse primeiro bloco. O governo do Estado convocou 640, depois mais 300 professores temporários. E nesse meio termo, convocou apenas 60. A educação é um, setor nevrálgico, né, para o governo, né, que incide em tudo. A senhora governadora, como é que vai resolver esse problema? Nós consideramos que só ocorre porque eles não colocam os filhos deles na escola pública, né? Eles, os governantes, os ricos desse estado, vão para as melhores escolas e até fora do estado, né? Ou fora do país. Então, não há a menor sensibilidade desse governo e dos que passaram e dos principais candidatos que estão se colocando à frente hoje nessas eleições, de resolver essa questão. E esse problema, ele tem que ser enfrentado com algumas medidas. Primeiro, reduzir os lucros das grandes empresas para aumentar a renda do Estado, a receita do Estado para investir na educação. Nós estamos defendendo que o Estado, que no nosso governo, nós iremos investir 30% na educação. Então, hoje o governo não investe nem os 25% constitucionais, e nós vamos garantir 30%. É necessário enfrentar a questão da lei de responsabilidade fiscal, que impede que o governo faça concurso, que o governo contrate pessoal diretamente, porque essa lei, na realidade, ela foi criada exatamente para favorecer a terceirização. Nós vamos enfrentar, com debate nacional, vamos enfrentar essa lei de responsabilidade fiscal, porque a educação só será um serviço, dará, né, um serviço de qualidade, um serviço forte à população, quando nós tivermos professores, trabalhadores da educação fortalecidos, valorizados, com contratação direta através de concurso público, um plano de cargo e carreiras e salários digno para esses trabalhadores. Então, nós vamos sim enfrentar essas políticas que foi implantada, a lei de responsabilidade fiscal, desde Fernando Henrique Cardoso, e os governos do PT que passaram até hoje mantiveram essa lei que visa enfraquecer os serviços públicos. Candidata, a gente vai agora para um pequeno intervalo. Nós voltamos ainda no outro bloco, falando um pouco sobre saúde e segurança. E uma perguntinha que é importante, principalmente para um governo
do PSTU sobre a questão das greves no serviço público. Continue aí, nós voltamos já já. O Diálogo Plural está de volta e continua com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Hoje com Simone Dutra, que é candidata pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. E temos também a participação de José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Rebouças. Candidata, nesses anos de governo Rosalba, os trabalhadores na saúde do Estado fizeram muitas greves, inclusive com criminalização e judicialização. No seu governo, qual será o tratamento com os trabalhadores na saúde e os demais servidores públicos? Nós tivemos, inclusive agora, esse ano ainda, no período da Copa, os servidores municipais que estavam em greve, nós tivemos decisões judiciais mandando acabar a greve com multas altíssimas, inexplicáveis, né? Que mostra que a justiça, infelizmente, ela tem um lado e não é dos trabalhadores. As greves, elas existem porque algo está errado. Então, se o servidor ele não tem uma database que possa reajustar os seus salários, se ele tem confiscado seus direitos, como nesse governo Rosalba, por exemplo, licença-prêmio, férias, 13º, se vivemos uma situação de falta de condições de trabalho que leva o servidor a adoecer e o governo funciona como um patrão com chicote na mão, porque hoje faltam cerca de 2.000 servidores na saúde. 2.000. E foi necessária uma ação judicial para se contratar 700. Ainda tem um déficit de 2.000 servidores. Essa falta é suprida pelos que já estão. Isso leva ao adoecimento, isso leva ao estresse e à piora da assistência. Então, as greves existem porque as condições elementares não são dadas ao trabalhador que trabalha no serviço público. Então, como nós entendemos isso, como nós vamos proceder? Nós vamos, primeiro que o nosso governo vai funcionar ancorado nos movimentos sociais. Vai ser o nosso pilar de sustentação, são os movimentos sociais. Então, nós vamos fazer um diálogo com os servidores. Vamos estabelecer uma data base para que todos os anos sentem com as categorias e se discuta o reajuste, o percentual de reajuste, a modificação nos planos de cargos e atender a pauta dos servidores. Então, o nosso tratamento será outro, não esse que é dado pelos governantes, não só Rosalba, mas que foi dado para o senhor Garibaldi Alves, quando era governador, por dona Vilma de Faria, quando era governadora. Todos eles atuam da mesma forma, ignorando indiferentes ao direito do servidor e, consequentemente, à população, porque se o servidor está insatisfeito, o servidor não trabalha satisfeito, o serviço não é feito de forma com qualidade para a população. Candidata, ainda na questão da saúde pública, um problema, que aflige a sociedade, principalmente os jovens, é a questão das drogas, né, que atinge o seio da família, né, que atinge o jovem, a família. Exato. A senhora, como candidata, eleita governadora, a gente vê que não há uma sistemática muito forte do Estado, a presença do... Não só se usa muito para reprimir, para se combater, e não para cuidar, né, para tentar ir no foco da situação. Exato. A senhora, como candidata, como é que vai trabalhar isso? Primeiro, não, como governadora. Como isso. governadora. Então, primeiro nós entendemos que isso é um problema, que a sua base está no problema social. Os problemas da economia, a economia que se aplica nesse país, o plano econômico que tem para esse país, segrega, discrimina grande parte da população. Os baixos salários, nós temos hoje, aqui no Rio Grande do Norte, segundo o IBGE de 2010, pesquisa de 2010, 72% da população do Rio Grande do Norte recebe até um salário mínimo. 72%. Então, o nosso estado, como eu disse no começo, é um estado rico, mas tem uma população pobre. Então, somando-se a isso, não tem uma saúde de qualidade.
há pouco tempo saiu uma pesquisa dizendo que 92% da população brasileira diz que a saúde não presta, a saúde não é boa, tanto no setor público como no privado. Então, a falta de saneamento básico, a falta de escolas de qualidade que funcionem em período integral, que os alunos tenham a disciplina, porque tem várias disciplinas que sequer tem professor. Então, a soma dessa situação leva essa juventude a uma situação de muita fragilidade. Hoje, 212 mil jovens no Rio Grande do Norte nem trabalham nem estudam. Então, qual é o futuro dessas pessoas? Os governos não respondem, não garantem nada. Então, primeira questão é que, para resolver essa questão da inserção da juventude na droga e também o aumento da criminalidade que nós estamos vivendo, é necessário enfrentar, ter uma mudança social que começa pela base econômica mesmo. Então, se não houver uma mudança, nada será resolvido. Sob o ponto de vista da segurança ostensiva nas comunidades, nos bairros, nós estamos defendendo a reestruturação. Hoje, as delegacias estão completamente sucateadas, os equipamentos, os carros, não há sequer abastecimento suficiente, faltam muitos policiais faltam. Há um sucateamento de forma geral na segurança pública. Mas nós achamos que não é suficiente repor isso. Nós estamos defendendo a unificação da Polícia Civil com a Polícia Militar. Nós achamos que a polícia, ela não pode ter esse caráter militar. Ela precisa ser uma polícia civil. Então, para quê? Para que, a começar do seu treinamento, não seja um treinamento para fazer guerra. Porque hoje, as normas, as regras que acontecem dentro da Polícia Militar, o treinamento é treinamento para guerrear. Mas o inimigo quem é? Termina sendo a população pobre, o estudante, a juventude, que está em situação frágil, que não estuda, não trabalha, se envolve com as drogas e, muitas vezes, é vítima da própria violência da polícia. Então, nós achamos que isso tem que acabar. Nós defendemos a unificação, a Polícia Civil, onde os policiais tenham todos os direitos garantidos, sejam concursados, tenham direito à sindicalização, tenham direito à greve, porque hoje, se eles fazem qualquer manifestação ou greve, eles são presos. Então, não tem como garantir o direito da população se o direito dos policiais não são garantidos. E outra coisa, para finalizar, que esta polícia ela seja controlada pela população. Nós vamos fomentar, organizar, ajudar a organizar conselhos populares de segurança para que as comunidades façam o acompanhamento e a fiscalização da atuação da polícia nos bairros. Candidata, gira também no ramo da saúde e segurança, isso? A gente vê que a saúde depende muito do município, principalmente a saúde básica. Eu acho a senhora já é costumada em assistir o Valfredo Gugel, os corredores lotados, né? E se não agir no município, exigindo do município para que ele faça seu papel, o governo com certeza não terá essa força suficiente para conseguir isso. Que também acaba na segurança pública, né? Se o município não anda bem na saúde, vai atingir tudo o que a senhora falou aí. Com relação a essa questão da saúde básica dos municípios, a senhora vai exigir que o município também faça o seu papel como governadora na atenção básica à população para acabar com aquela velha ambulancioterapia que existe? Nós temos apenas um minutinho para responder. Sim, nós achamos que é necessário mudar isso, mas para começar o governo federal tem que investir 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, na saúde. Hoje o governo federal transferiu responsabilidades para os municípios e para os estados, mas não só investe não deu suporte. 3,7% do PIB para a saúde. É insuficiente. O Estado ele precisa cumprir o seu papel na assistência da média e da alta complexidade e precisa apoiar os municípios. Então, desde da União até o Estado e passando pelos municípios, tem que ter investimento e tem que ter uma política articulada, harmonizada entre o município e o Estado e a União.
O diálogo por agora vai para mais um intervalo. No próximo bloco a gente continua com a candidata Simone Dutra, conversando sobre turismo e economia. Continue aí. O Diálogo Plural Especial Eleições 2014 está de volta com a presença da candidata Simone Dutra, do PSTU, e com o coordenador-geral do Sinteste-RN, José Rebouças. Candidata ao Rio Grande do Norte está precisando do desenvolvimento, principalmente na economia, e falta se prometer um porto, que até agora não se saiu para o desenvolvimento, e a questão também ferroviária. Simone Dutra, governadora, como é que vai trabalhar para resolver esse problema? Então, nós temos uma leitura de que a infraestrutura para escoamento das mercadorias, dos produtos do Rio Grande do Norte, muito com base nos caminhões, né, nas rodovias. E isso tem um custo muito caro, isso tem um custo inclusive de vidas, porque há muitos acidentes. E a nossa defesa, a nossa proposta é que se reestabeleça a rede ferroviária. Nós temos 2 portos em estados vizinhos, que é Pernambuco e o Ceará. Se nós tivéssemos uma malha ferroviária que fizesse uma interligação entre esses estados, é possível que nós nem precisássemos de um porto, né? Na realidade, são coisas que estão em estudo, inclusive, porque nós não podemos olhar só o estado, nós temos que ver a região e a articulação, né, entre esses estados. Nós estamos defendendo a retomada da matriz ferroviária, tanto para a questão da infraestrutura, para o escoamento dos produtos, né, produzidos a partir da economia do Estado, como também no transporte público. Nós achamos que é necessário, principalmente aqui na região metropolitana, instituir, ampliar o trem urbano para que se ofereça transporte público de qualidade e de massas, né, para a população. Rebouças. Candidata, em seu plano de governo, quais são os pontos que a senhora destaca como mais importantes para o desenvolvimento da economia do Rio Grande do Norte, tendo como base já esses pontos que a senhora levantou em relação à infraestrutura? Primeiro, nós entendemos que hoje a isenção fiscal dada às grandes empresas, aos grandes empresários, faz com que haja uma queda na receita e, por outro lado, os micro e os pequenos empresários e os pequenos agricultores são completamente deixados de lado. Dá um exemplo bem claro. Hoje nós temos o MST, esse ano, ocupou o espaço próximo à Ceasa, vizinho ao CAIC, que seria um espaço para comercialização da agricultura familiar, dos produtos da agricultura familiar. Completamente destruído, uma obra que sequer foi concluída. Quer dizer, o MST precisa fazer uma ocupação de um prédio que seria para essa tarefa, quando, ao contrário, nós poderíamos estar lá fortalecendo esse espaço de comercialização, de fortalecimento do mercado interno, fazendo com que as famílias tragam suas mercadorias, seus produtos da agricultura, que venha, inclusive, a baratear os preços dos alimentos. Isso sim é o que o Estado deve fazer. E isso pode ser feito em todas as regiões do Estado. Então, a nossa principal alavanca é estimular o micro, pequeno empresário e os pequenos agricultores rurais, que está distribuído em todo esse Estado. Então, nós achamos que existe uma cultura de que a economia só se desenvolve com grandes empresas. Nós sabemos que, ao contrário, a maior parte dos empregos são criados por micro e pequenas empresas. Na verdade, isso acontece porque há um privilégio, uma adesão muito grande dos governantes, dos que governaram e da atual governadora, são com esses empresários, inclusive porque são eles também que financiam suas campanhas. Simone, outro ponto importante para a economia do desenvolvimento é a questão do turismo. O que fazer para fomentar o turismo, principalmente no interior do Estado? Falta divulgação e a senhora governadora vai fomentar esse turismo?
A nossa compreensão sobre o turismo é antagônico, por exemplo, o que acontece em Maracajaú. Vou dar só um exemplo. Maracajaú é um espaço, é uma praia belíssima, que tem lá um corredor na frente da praia de hotéis, de restaurantes, e por trás dela uma população completamente pobre, com lixo na rua, com esgoto na rua, e que ela é proibida, inclusive, de vender um coco na beira da praia, porque há um monopólio. Uma segregação. Exatamente. Então, não é esse turismo que nós queremos. Não é o turismo, fomentar o turismo que tem na via costeira, de grandes hotéis. Nós achamos que essa também é uma forma de desenvolver a economia em cima do que eu falei anteriormente. Vamos fomentar o turismo dos pequenos donos de pousadas, pequenas pousadas. Vamos estimular que o morador nativo ele consiga desenvolver esse turismo e não seja jogado para fora da sua terra, como é o que aconteceu em Pipa, por exemplo. Hoje, praticamente, onde é que estão os nativos da Pipa? Então, não é esse turismo que nós queremos. Não é o turismo que vende os terrenos, que infelizmente, os moradores vendem seus terrenos para empresas estrangeiras para fazer resorts e grandes hotéis para ganhar dinheiro aqui à custa do sacrifício do nosso povo. Então, o turismo sim, mas para a população do Rio Grande do Norte. Rebouças. Em relação ao turismo, existe um déficit muito grande na qualificação profissional para se atuar nessa área. Qual o seu plano, o seu projeto para preencher ou resolver esse problema do déficit da qualificação profissional? Então, nós, na nossa proposta da educação, nós estamos defendendo o ensino médio integral. Então, nós achamos que num horário a juventude, os estudantes devem ter as disciplinas, e no outro horário, além da cultura, além do esporte, também ter, a partir já do ensino médio, cursos técnicos que possam estar direcionando essa juventude para uma profissão. Então, através da própria escola, isso pode ser começado a fazer. E a outra coisa, nós temos escola de governo, né? E temos também a questão dos hotéis, que podem ser feito uma parceria e através de outras instituições que desenvolvem a educação, os cursos profissionalizantes, podemos fazer e ampliar fortalecer, capacitar e fazer com que a juventude, com que as pessoas estejam aptas a trabalhar com o turismo. Candidato, nós temos apenas 40 segundinhos, as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Bom, nós apresentamos aqui nesse tempo, né, no programa, parte do nosso programa de governo. Nós pedimos que as pessoas procurem ler, procurem compreender o nosso programa. O PSTU apresenta um programa que diz o seguinte: quem deve governar é quem trabalha. Nós somos mais de 90% da população, trabalhamos e produzimos riqueza. Mas, infelizmente, quem vem se apoderando dessa riqueza é uma minoria, que são os empresários, e os candidatos, os dois principais candidatos, que já governaram, direto ou indiretamente, e os que passaram, são os responsáveis pela permanência dessa pobreza e também do não funcionamento dos serviços públicos. Então, vamos votar em quem trabalha, quem é assalariado, quem precisa dos serviços públicos e quem está na luta, independente das eleições. Vamos votar na nossa classe, né? As mãos que trabalham são as que devem governar. Simone Dutra, candidata pelo PSTU, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Rebouças, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós é que agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintestRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Até o próximo sábado.